Então, olá colegas, eu sou colega de senda, sejam todos bem-vindos. É uma alegria enorme para nós podermos estar aqui hoje para podermos proferir a conferência de número 46, um tema muito importante, pelo qual vocês estão com o propósito de estarem aqui. O tema é o livro da vida. Antes de começarmos, nós vamos tentar aqui dar a resposta à pergunta do Cláudio que ele fez ontem. Ele está aí, né? Estou vendo aqui na lista. Ontem ele fez uma pergunta, eu não entendi muito bem, então não pude responder. Aí pedi para ele reforçar a pergunta, fazê-la novamente, mas ele não estava mais, já tinha ido embora. Então, o Pedro me ajudou, o Pedro havia entendido, e aí eu pude falar alguma coisa. Ficou lá gravado, você pode assistir. E você disse que faz muita pergunta. Não fez muita pergunta, você só tinha feito uma e tinha direito a resposta sobre ela, lógico. Então, pelo que eu entendi, pelo que o Pedro disse e que estava digitado lá por meio de você, é que antigamente haviam os casamentos, eram casamentos definitivos, e isso é verdade. As pessoas, depois de casadas, não se separavam. Então, teoricamente, isso os filhos tinham um lar perene para todos os tempos. E isto é que a gente tem uma noção, uma concepção, que na realidade ela é errônea. E aí você pergunta, hoje em dia os casamentos são muito vulneráveis, as pessoas separam muito rapidamente, e aí os vão se juntando no mesmo casamento, filhos de várias pessoas que passam a conviver juntos, formam-se a família que hoje nós chamamos de família mosaica. Então é um verdadeiro mosaico. E aí a sua pergunta que o Pedro me fez, depois você corrige se estiver errada, é que o que fizeram essas crianças para estarem hoje em lares com pais diferentes, pais separados, se eles não têm esse karma, porque lá não existia separação. Então a nossa resposta foi que na realidade nós vivemos num mundo de ação-reação, de causa e efeito, dente por dente, olho por olho. Numa relação de causa e efeito, além do efeito tem a consequência de ação, reação e mais consequência. Então, todas essas crianças que, lamentavelmente, hoje muitos não conhecem nem os seus pais, muitos pais, principalmente os homens, se omitem e a criança passa a vida toda naquele estado psicológico terrível por não ter um pai. Na escola é muito lamentável isto, porque comemora-se nesse país capitalista, mundo capitalista vivemos, dia dos pais, dia disso, daquilo, e para a criança é um transtorno. Então, essas crianças que estão em lares diferentes, afastadas dos pais, infelizmente, nós vivemos num mundo de ação e reação, que para a lei nada se passa desapercebido. Então, na realidade, as crianças estão pagando um karma, na realidade. Elas estão passando por uma situação que elas causaram a outros em existências passadas. Então, em existências passadas, possivelmente hoje o que são os seus pais, foram seus filhos,
e ficaram sem a presença deles nos momentos que mais precisavam. Então, antigamente, as pessoas não separavam, era um fato. Mas as pessoas, a maioria, principalmente os homens, tinham filhos, né, filhos bastardos em outros lares, que muitas vezes nem eram reconhecidos devido a uma série de fatores. E muitos pais deixavam os filhos na hora que eles mais precisavam e se iam e eles ficavam ali. Então, depois recorrem na mesma família para viver o mesmo drama, só que os papéis serão invertidos para que cumpra a lei do dente por dente e olho por olho. Então, infelizmente, é assim e continuará sendo assim enquanto existir lei, a lei divina. A lei divina ela é justa e tem que ser cumprida e a gente não compreende muito bem essas coisas do karma. É duro lidar como nós estamos lidando ultimamente com o mestre do karma, porque por detrás de tudo está a lei. E a lei é muito dura, como diz, né? Mas é dura, mas é lei. Então a lei é muito dura, mas é lei, então tem que ser cumprida. Isso, então é retorno e recorrência. Esta é a lei que você realmente mencionou. Então, hoje, né, da nosso tema é a vida. Então, nós vimos no vídeo aí que há uma diferença entre existência e vida. A existência é sujeita ao tempo, é tudo aquilo que tem começo, meio e fim. Então, sujeito ao relógio, aos meses, aos anos, às décadas, aos séculos, aos milênios. E a vida não está sujeita ao tempo porque ela é eterna. Esta é a diferença entre vida e existência. A vida é eterna. A vida em nós é Deus. Deus é eterno, não tem começo, não tem meio e não tem fim. Assim também é, então, a vida em nós. Algo que não tem começo, não tem meio e não tem fim. A vida em nós é um pedacinho de Deus que nós trazemos desde lá do absoluto e está aqui bentando por meio da mônada, que é uma chispa divina daquela fogueira inicial. Essa chispa é um pedaço que nós temos do fogo da vida e está dentro de nós, é um pedaço de Deus. Uma chispazinha, né? Uma coisa muito diminuta, indefinível, indecifrável, mas isto é vida. Então, que Deus é vida, essa igreja está certa. Outra diz que Deus é amor, também está correta. Porque tanto o amor como a vida são a mesma coisa, são atributos divinos, são coisas incognoscíveis, indefiníveis, difíceis de ser compreendidas. Por exemplo, o amor não tem cor, a vida também não. O amor, quem é que pode pesar a vida? Pode medir o amor? Também não. Pode-se medir a vida? Também não. Qual o gosto do amor? Ele é insípido. Qual é o gosto da vida? Também é incolor, né? E ele não tem sabor também, né? Mas dá para se reconhecer o amor a partir do momento que eu vivencia. Então a pessoa sente quando ela ama nos vários aspectos do amor, seja o amor fraternal, o amor filial, o amor de juventude, o amor sensual. Todos os seus diversos tipos são atributos divinos. Então, isso são coisas relacionadas à vida. A vida se relaciona a tudo aquilo que é eterno. Então, o que levamos para o além em duas etapas são as seguintes coisas. Nós vivemos aqui há 108 existências e de uma existência para outra
nós temos os valores depositados no ego, são os defeitos, e temos valores depositados na consciência, na essência, que são as virtudes. Então, as virtudes que nós construímos, nós levamos na essência para o mundo de uma existência para outra. Ficamos lá no intervalo de tempo esperando o retorno. E os valores negativos do ego, eles vão para a quinta dimensão inferior, até que venha o retorno e aos poucos vão se reincorporando novamente na criança, esperando que ela se forme a personalidade que vai ser aos 7 anos. E assim vai se passando. Então, tudo aquilo que nós construirmos nessa existência de virtudes será somado à nossa vida, no sentido eterno. E tudo aquilo que construirmos no sentido de defeitos, de coisas materiais, será somado a valores. Então a gente pode pôr na reta da vida e na reta da existência. Nós conhecemos bem essas duas retas, que elas formam a cruz. A gente viu a cruz no eixo horizontal, que é o eixo das abscias, coordenadas cartesianas. Ficam os valores materiais, os valores da existência, do ego. E no eixo vertical, que é da ordenada, é o eixo onde se colocam as coisas da vida, são os valores da essência, as virtudes. Então nós levamos para além das 108 existências, além da nossa roda do Sansara, quando cessar tudo, nós levamos esses valores da vida para o absoluto. Cada um vai levar emocionalmente aqui a quantidade de virtude que se construiu. Uns levarão 100% de consciência, 100% de vida, porque despertar a consciência são os mestres. Outros levarão 80, outros levarão 50, outros levarão 20, outros 10, e possivelmente alguns não levarão. Aquilo que se leva é relativo aos valores da vida, está escrito no livro da vida. Então o livro da vida é um livro vivo que é escrito em linguagem de fogo. Tudo aquilo que nós fazemos está escrito nele. E este livro está no Tribunal do Karma, guarnecido, e os 42 juízes. Nesse livro vão sendo escritas todas as nossas obras, tanto as boas quanto as más. As boas obras ali estão escritas, que foram anotadas por uma partícula divina que tem dentro de nós, que é o anotador, que anota tudo, chama-se Kaon. Então, Kaon é uma partícula da nossa mônada, assim como a Mãe Divina é outra partícula, assim como Cristo é outra partícula. Então, nós temos várias subpartículas, componentes da mônada. Então, a função, cada uma delas tem uma função, e a função de cada um é fazer essa anotação, de forma que dá para nós enganarmos a todo mundo, mas não podemos enganar a nós mesmos. Também não podemos enganar a Deus, que ali está anotado. Então, tudo que nós estamos fazendo está sendo filmado, anotado, e nós vamos ter acesso a essas coisas na hora do nosso julgamento. Então, quando nós chegarmos ao Tribunal do Karma, vai passarmos pelo julgamento, abre-se o livro, e vem um anjo, faz a leitura, e ali lê-se as boas obras, que também chama-se a balança, que é outro instrumento. As boas obras que estão escritas no livro são pesadas na balança. As más obras são pesadas no outro prato. Se houver, até que estamos... não temos karma, mas também não temos dharmas. Está equilibrado.
Se houver valores, né, da vida positivos, virtudes que construímos, o prato do bem pesará mais, nós temos moeda positiva, temos um saldo positivo, que é o Dharma. Se nossos defeitos, pecados, nossos erros que cometemos forem muito grandes, a balança do mal pesar mais, o prato do mal pesar mais, então nós construímos uma dívida, então karma, e vamos pagar na outra existência por retorno e por recorrência, se ainda houver mais uma outra existência. Estamos na última 108ª existência, não teremos mais espaço e nem tempo para ter mais uma existência, não teremos. Então iremos pagar no quinto caminho, na quinta possibilidade, que é lá nos quintos dos infernos. Então é para lá que se conduzirão as pessoas, felizmente, o grosso da massa humana, que não tem nenhum trabalho sobre si mesmo, e por entropia os valores acabam somando muito pontos, não tem que ir lá para pagar a dívida. Então é assim a nossa vida. E nós instrumentos que nós temos lá no julgamento, que é o livro, a balança, e o terceiro é a cana. Então, após a leitura do livro, após a pesagem na balança, o anjo traz a cana e um anjo pode dizer para o outro: cana seca, atira-se o fogo, queima, não vale nada. Então, quando atira-se a cana no fogo, miseravelmente a pessoa está condenada ao abismo. A cana é o símbolo da espinhal. Ser acionado para nós, para todas as pessoas que recebem sobre arcanas F, tornar a cana viva, e se a pessoa não trabalhou a cana seca, então é condenado por não ter praticado aquilo que poderia ter dado resultado positivo. Então são os três instrumentos. Diante disto, nós precisamos aperfeiçoar o nosso instrumento de leitura dessas coisas. Nós precisamos ir aprendendo a ler, ter uma leitura vida, a leitura da que se faz, coisas espirituais, é aquilo que nós conseguimos com a intuição, com as nossas práticas, com os nossos melhoramentos, com a nossa compreensão, atingir as coisas divinas, espirituais. Para fazer essa leitura, não precisa de racionalidade, não precisa de intelectualidade, de intelectualismo. As pessoas simples as fazem, como eram os apóstolos de Jesus Cristo, como é o venerável mestre Rabulu. Agora, a outra leitura que fazemos, que é a do eixo horizontal, é a leitura da existência. Então, é feita com base no conhecimento epistêmico, são atreladas às coisas materiais. Então, o correto é nós termos um equilíbrio entre essas duas leituras. A pessoa só voltada ao espiritual é o desequilibrado, como diz o venerável mestre Samael, é o santarrão, é o místico, um delírio místico. Mas a pessoa voltada só ao material é o cético, é o ateu. Então tem equilíbrio entre o material e o espiritual enquanto existirmos aqui nesta existência. Então essas leituras são muito importantes e nós podemos fazer essa leitura de modo parcial, como já vimos nas nossas lições, devido ao paradigma separativista, paradigma antropocêntrico ou paradigma mecanicista, que nos ensinou a ver tudo fragmentado, ver tudo separado.
Qualquer dia nós podemos, nas nossos filmes, depois das profecias maias, ver o filme O Ponto de Mutação, de Fritjof Capra. Ele vai nos dizer isto. Então, em oposição ao paradigma da separatividade, onde nós enxergamos as coisas só nas partes, podemos ter uma leitura da totalidade pelo paradigma holístico, que é o paradigma que estão escritos nos nossos livros, que vocês podem olhar lá no site. A gente chama de parâmetros holosóticos, mesma coisa que o holístico. Então, é muito importante esses dois tipos de leitura. E a gente pode colocar a nossa existência numa reta. Na realidade, a reta é algo infinito, então podemos colocar a nossa vida, mas nós podemos limitar essa reta num segmento de reta e colocar a nossa existência. Então, a nossa existência, se nós dividirmos a reta em 4 partes iguais, matematicamente, nós vivendo em média 80 anos, quem já viveu 20 viveu uma parte, quem viveu 40 duas partes da reta, e quem viveu 60, que é o meu caso, já foram 3 partes. Então falta a última parte da reta, a gente vai encostando na morte. E daí, será que nós vamos viver essa parte tão mal quanto vivemos as 3 partes anteriores? Será que vamos querer agora fazer o trabalho nesse momento final dessa última etapa da reta que fizemos nas 3 partes anteriores? E é isso que acontece. A maioria das pessoas postergam, nós postergamos devido a nós Deus, principalmente o eu da preguiça, nós deixamos tudo para amanhã, para depois da manhã, para o mês que vem. Vamos começar o trabalho o ano que vem, daí fazemos uma série de projeções, de planos, de projetos. Agora vai chegar o fim do ano e para a praia, soltar fogos, vão ver muita gente ali comemorando. E as pessoas que se fizessem uma retrospecção viram que aquilo que planejaram quase nada foi cumprido. E aí vamos projetar, fazer 1000 projeções, 1000 sonhos para o ano que vem. As intenções são muitas, os infernos estão cheios delas, mas por falta de gravidade, os projetos não vão ser construídos, porque o que projeta é um eu, faz uma perspectiva. Hoje, amanhã surge outro eu que tem nada a ver com aquilo, não tem um compromisso com aquilo que foi programado. Se cumpre, por isso que nós descumprimos a maioria das nossas promessas, não conseguimos dar prosseguimento às nossas intenções, os projetos falham. Então é assim que ocorre com relação ao tempo, que ele é muito importante. Então para nós, o venerável mestre Rabolu sempre dizia, pessoa que tem a mônada, que quer a maestria, que quer ir para o absoluto, ela é diferente. Ela tem que estar fazendo uma prática de instante em instante. Então é fácil para nós sabermos se nós vamos escolher o caminho do absoluto ou se vamos escolher o caminho de espiral. Se nós somos aquelas pessoas que fazem uma prática agora e depois vamos fazer outra lá na tarde, outra amanhã, outra não sei quando, então é espiral. Agora, se é aquela que faz uma prática de instante em instante, continuamente, e ainda não estamos contentes, o gnóstico deve ser um inconformado, como diz a Mestre Abulô, não se conformar com nada, sempre querer mais. Então, essa pessoa possivelmente vai escolher, na sequência das suas iniciações, o caminho reto. Então, aqueles que dizem, amanhã eu começo o serviço, quem diz que vai começar amanhã o trabalho sobre si mesmo, que vai à igreja, que vai fazer gnose, esse é um eu que está falando, postergante, jamais irá começar, que tem que começar agora, e começar por que mais está nos incomodando,
Como diz o venerável mestre Abulu, pegar o touro pelo chifre. Não adianta nós fugirmos da situação, nós temos que enfrentá-la aqui e agora. Então este vai trabalhar. Isso não é só na gnose não, é em todas as coisas das nossas vidas. Às vezes eu encontro meus colegas, agora todos chegando da antessala da aposentadoria, e diz, bom, agora eu vou andar, vou caminhar na praia, vou fazer exercício, eu vou correr. E eu pergunto para ele, quantas vezes você correu na vida? Você tinha o hábito de correr? Ah, não, isso aí eu deixei por agora. Falo, então você não vai correr também. Você vai continuar fazendo aquilo que fazia, que não criou o hábito faz o monge, né? Então aquela pessoa que praticava esporte, que corria, que por falta de tempo, porventura ela parou, agora ela continua fazendo. E com relação às igrejas, vocês podem notar, nós notamos que a maioria delas estão sempre vazias. E a gnose então nem se fala, porque ali os jovens não entram, eles estão deixando para o fim da sua vida. O pouco que ali tem são os velhos que estão ali, porque também passaram a sua juventude das coisas espirituais. E agora, pressentindo a chegada da morte, o medo da morte os leva a rezar, a tornar-se crentes, a tornar-se fanáticos. Mas Deus não é bobo, Ele sabe aquele que dedicou o melhor do seu tempo a Ele e aquele que dedicou o melhor do seu tempo ao seu ego. Então aquele jovem que dedicou a bem da sua vida, a sua existência, onde tinha uma força, tinha energia, a serviço de Deus, este sim tem o respaldo da lei, porque ele buscou em primeiro lugar as coisas dos céus. E nós vimos aí o venerável mestre falando, e a gente citou no vídeo, que ele tinha o seu discípulo que disse para ele, mestre, eu gosto muito da gnose, acho muito interessante, mas eu tenho algo a fazer por mim mesmo. Enquanto estou novo, vou cuidar da minha fazenda, dos meus bens, de minhas propriedades, e a hora que eu tiver garantido, eu vou praticar a gnose. Meu nome é Samael, respeitador do livre-arbítrio. Cada pessoa diz sim, não há problema. Então, passado muito tempo, o médico soube que aquela pessoa estava doente e foi visitá-la. Chegando lá, perguntou e disse, e aí? Ainda continua com o propósito, com o projeto de voltar a gnose? Mestres, me perdoa, porque ele sabia que o mestre estava cobrando dele uma posição e mostrando para ele o seu erro. Ele diz, me perdoe porque agora não há mais tempo. Infelizmente, a minha vida acabou, as coisas acabaram e eu não pude construir nada com relação às virtudes, com relação ao despertar da consciência e gnose. E o mestre foi embora daquela visita e soube que naquela noite essa pessoa veio a falecer. E assim somos todos nós. A gente passa a vida projetando, correndo atrás das coisas materiais e vai deixando o espiritual por último. E aí nós temos a desculpa, damos a desculpa que não temos tempo. Para nós gnósticos, estudantes, esta desculpa já não vale mais. A perda de tempo, na realidade, as pessoas perdem tempo, não pelo tempo, mas perdem o tempo por falta de métodos. Então, o gnóstico é aquele que tem método para superar o seu tempo, porque a qualquer tempo, a qualquer momento, ele está trabalhando. E as situações que vão passando, as circunstâncias da vida, são exatamente o material didático que ele tira para o seu trabalho. Então não é essa desculpa de falta de tempo, que ele tem método para aproveitar o tempo. E aquelas pessoas que diz
Não, eu não vou para a gnose, eu não vou para a religião, não vou para isso porque não tenho tempo. Possivelmente são aquelas que vão dizer, quando estiver bem próximo da morte, dizer, bom, agora não dá mais tempo. Então não tem tempo agora, porque tem que trabalhar tempo, porque a vida se foi. E aí nós temos a máxima do filósofo lá da China, que dizia que a humanidade perde a metade da vida para ganhar dinheiro. Confúcio dizia isso. Depois perde a outra metade para tentar recuperar a saúde. Isso significa, para ganhar dinheiro a existência, perdeu-se a saúde por falta de equilíbrio. Na sequência, o Dalai Lama emendou dizendo que essa pessoa que não tem presente, trabalhando, é aquela que vive como se nunca fosse morrer. E depois, possivelmente, quando chega a morte, ela morre como se nunca tivesse vivido, possivelmente xingando, tendo bronca de Deus, de tudo e de tudo. Se nós pensarmos que para nós não há passado, não há futuro, o que há é agora, então nós vivemos a cada instante. E instante nós devemos agradecer ao nosso Criador, ao nosso Pai Celestial, pela a misericórdia, pela bondade de poder nos proporcionar tudo isso, o dom da vida, para podermos experimentar e poder trabalhar a nossa consciência ao longo da nossa existência. Então devemos agradecer se está tudo bem, nosso corpo quando jovem é saudável, se não estamos com a dor de nada, é motivo de agradecimento, porque sabemos que um dia tudo vai do poder. Nós vamos poder agradecer se estivermos vivido e reconhecido que um dia não deu, que a gente esteve, viveu bons momentos. Não é uma questão da virtude, da gratidão. A gratidão é a virtude da nossa essência. Geralmente nós somos ingratos porque é um defeito do nosso ego. Então, a projeção de hoje no tempo é semelhante à projeção que se fazem aí nas eleições. É um processo matemático da estatística que se define por uma amostragem. Então, por um pequeno número de eleitores, se sabe quem vai ganhar as eleições. Geralmente as pesquisas acertam quando elas são feitas, porque ali são um pequeno número de eleitores, que é uma amostra E essa parte reflete o todo. Então, o dia nosso é uma parte de toda a nossa existência. Então, se nós soubermos quando vivemos esse dia, nós saberemos como será toda a nossa existência. O que fazemos hoje é o que iremos ser sempre. Então é preciso que a gente tenha um discernimento, uma compreensão do que fizemos hoje, o que precisamos melhorar, empregar força para fazer esse melhoramento. Daqui para frente, o sacrifício só não é suficiente. Temos que fazer sacrifício todo dia para superar a cada instante. Mas tem que ir além do sacrifício e para o super sacrifício. Então, é isso que nós aprendemos dessa conferência, na leitura desse tema, nos livros de Psicologia Revolucionária do Venerável Mestre Samael, Tratado de Psicologia Revolucionária e também na Grande Rebelião. Então, até aqui nós temos essas palavras, não tem nada meu aqui, tudo vem do Venerável Mestre Samael, do Venerável Mestre Rabulu,
com quem a gente aprende nos livros, mas nós podemos, a partir dessa síntese conceitual, colocarmos em prática e colocarmos um novo rumo na nossa vida. Como a gente tem aquele versículo muito importante, aquela Chico Xavier. Não importa a espírita, que é do Espiritismo, nada de fanatismo entre nós, mas importa o que ele diz verdadeiro. Ele disse a respeito disso que nós estamos falando, que não se pode voltar ao passado para se consertar o que lá de errado se fez, mas nós podemos consertar o nosso presente e decretar um novo futuro, um novo destino. Então é isso que acontece. Nós não podemos voltar lá atrás e consertar o que se fez de errado, mas os erros que provocaram os erros, aqueles defeitos lá atrás, eles vão estar voltando no presente. E aí a gente pega esses erros no presente e faz a morte em marcha. Modificamos o nosso presente. E estaremos modificando o nosso futuro. Porque se a gente não tivesse modificado o presente, a gente tinha praticado uma ação lá no passado que certamente chamaria uma reação no futuro. Como nós modificamos a circunstância, nós modificamos as nossas ações, teremos novas reações. Nós modificamos as causas, teremos outros efeitos e outras consequências diferentes. Então é assim que se muda sobre si mesmo, praticando, fazendo a obra sobre si mesmo, escrevendo no livro da vida um novo amanhecer. Nesses momentos que precisamos escrever um novo amanhecer, com bastante ênfase, para que possamos nos capacitar, nos habilitar adequadamente para o terceiro e o quarto caminho, a terceira e a quarta possibilidade, que é a ilha e o resgate para a casa de meu Pai, uma morada em qualquer espaço do Pai Celestial. E isso será feito mediante o que tem cada um de trabalho concreto, com fatos concretos, e não só com palavras. Obrigado a todos. A paz reverencial. Se tiver alguma questão por parte de vocês, é só digitar aí que na sequência nós responderemos. Muito bem, como não houve perguntas, então nós vamos fechar a gravação. Aqueles que não puderam comparecer à conferência por um motivo ou outro, a vivo e a cores, aqui agora, poderão assisti-la posteriormente. Ok?